Pergunta assim, por que algumas pessoas acreditam que devemos orar somente em pensamento para o diabo não ouvir? Isso é verdade? Tem que ser assim mesmo? Então vamos ler o que está aqui na palavra de Deus em 1 Pedro 5:8, que diz assim, um dos versos mais conhecidos da Bíblia: estejam alertas e vigiem. Você sabe que toda vez que praticamente todas as vezes que aparece a palavra vigiar no Novo Testamento, está falando de orar. Está falando de orar. Então, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Veja bem, o diabo não é onisciente. O diabo não sabe todas as coisas. Apesar de ser um espírito e apesar de ter certo poder, ele não tem todo o poder, ele não sabe todas as coisas e ele não está em todo lugar. Ficou claro isso? Porque eu fico muito irritado com gente que trata Satanás como se ele fosse um quase igual a Deus. Ele não é quase igual a Deus, na verdade não dá nem para pôr os dois no ringue. É a mesma coisa de pôr um recém-nascido para brigar com o Minotauro. Não é injusto. Deus não vai descer do trono para brigar com um desmaiado, um desanimado, um banguelo, um boca fedida, arrebentado. Satanás, para você ter uma ideia, quem vence Satanás não é nem Jesus, é a igreja. Está lá em Romanos 16, 19, que diz o quê? E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, não é nem do pé dele não, que ele não vai sujar o pé dele com um funcionáriozinho que está aborrecido, ok? Então, você tem que entender isso, ele não é onisciente. Muitas vezes quando verbalizamos, o diabo então fica sabendo das coisas. Eu, Lucinho, tenho na minha prática diária, como esse verso aqui diz, o diabo anda ao derredor, ele coleta informações. Eu já fiz isso pouquíssimas vezes na vida, pouquíssimas. Estou para te dizer que se eu já fiz isso, eu fiz umas 5 vezes na vida só. Mas eu já fiz de omitir uma informação orando em voz alta, exatamente para que o reino espiritual não soubesse disso. Por que eu fiz isso? Porque aquilo sobre o qual eu estava orando era algo eminente, estava para acontecer na hora, e era algo que assim, não tinha vazado, ninguém sabia, era algo que estava só no meu coração. Então eu guardei segredo, Mas fora isso, eu não fico todo dia orando tudo em segredo por medo do diabo saber. Eu não vivo assim. Eu oro, Lucinho, orando, procuro ir para um lugar onde eu possa orar em voz alta, falar tudo em voz alta mesmo, desovar tudo diante de Jesus, falar, abrir meu coração para o Senhor. Eu acho que você também deve orar assim, em voz alta, porque você escuta você mesmo a sua oração. Mas se chegar algum momento onde tem alguma coisa muito periquitante, muito importante, que está só dentro do seu coração, que haja assim em você esse desejo de então você orar só no seu coração, para que você não passe para as potestades, não é? aquela informação que é algo que só você e Deus precisam saber naquele momento. Manda para mim a sua pergunta, eu sempre vou tentar responder à luz da palavra do Senhor. E se a minha resposta não for legal, e aí você pode então procurar o seu pastor e ele vai dar uma resposta melhor, mas a gente está aqui sempre com a Bíblia tentando elucidar aquilo que é dúvida para você.